Olá, minha gente! Hoje o Ponto de Vista traz um tema que mexe com a mobilidade urbana e também a economia da cidade. Nós vamos debater as corridas de moto por aplicativo. Eu estou com o Luiz Vicente, que é professor de engenharia de transporte, né, senhor Luiz? Isso. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por comparecer aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite, foi muito bom. Luiz, esse tema já movimentou muitas opiniões, né? O governador Tarcísio de Freitas sancionou uma lei que condiciona a liberação do serviço de transporte de moto por aplicativo à autorização e regulamentação pelos municípios, ou seja, cada cidade fica responsável por liberar ou suspender esse tipo de corrida por aplicativo. Essa lei sancionada pelo governador, ela trouxe alguns impasses jurídicos, inclusive, né? Perfeito. O primeiro ponto relacionado à lei sancionada é que, importante, cada município tem sua particularidade, então é importante realmente que cada um faça a sua legislação local, né, municipal. O outro ponto, que aí é divergente, está relacionado à prefeitura permitir ou não o aplicativo de transporte por motocicleta, porque nós temos uma lei federal da Política Nacional da Mobilidade Urbana que desde 2018 ela permite a utilização desse transporte. Então é conflitante uma lei federal com a lei estadual neste momento. E aí, assim, a gente sabe que tem algumas questões que envolvem... É claro que hoje, assim, o táxi se incomoda um pouco menos com a questão da moto, porque mototáxi quase não teve sucesso, né? Em cidades como São Paulo, Campinas. Mas ainda assim, é preocupante, por exemplo, nessa questão de concorrência? Exato, a concorrência sempre ocorre. E agora, precisa deixar claro que existe um ponto que foi muito pouco debatido, que é o mototáxi e o moto por aplicativo. Porque quando nós temos o mototáxi, é uma lei desde 2009 que a prefeitura ela tem essa possibilidade de permitir ou não. É aquela famosa placa vermelha como nós temos no táxi comum. Uhum. E quando nós temos a moto por aplicativo, é a moto como se fosse o aplicativo do automóvel. Sim. Então o que acontece? Ele não tem uma placa vermelha e ela está subordinada à Política Nacional de Mobilidade Urbana Federal, da Lei Federal. Então isso que é interessante, esse ponto relacionado ao transporte. E quando nós estamos falando da concorrência, exatamente isso, é a concorrência entre o transporte principalmente público, uhum, em relação ao outro meio que não é por automóvel, mas um aplicativo de motocicleta. Luiz, nessa situação, né, caso as cidades, qualquer que seja a cidade, sancione também essa lei, quais serão as responsabilidades de cada município? Porque assim, a gente sabe que são transportes por aplicativo, então de uma certa forma não sabe quem está pilotando a moto. O veículo é uma moto que para algumas pessoas é muito arriscado. O município vai ter alguma responsabilidade nesse sentido, assim, do transporte mesmo da pessoa, caso ocorra um acidente, alguma coisa nesse sentido? Sim, esse é um ponto bem interessante, porque o que acontece? Nós já temos municípios que já regulamentaram e já criaram leis. Então, assim, se nós pegarmos a cidade de Fortaleza, no Ceará, ela já tem há muitos anos essa regulamentação. E o que ela fala? Ela fala que o motociclista ele precisa ter no mínimo 2 anos, ele precisa ter um seguro, que é um ponto bem interessante, você precisa ter um treinamento, porque andar com 2 pessoas é diferente de andar sozinho na motocicleta. A motocicleta é um veículo leve, ela muda a forma de pilotagem e a pessoa que contratou o serviço não necessariamente tem uma prática em andar com a motocicleta. Algumas pessoas sim, outras não. Então, como que o motociclista
o contratado ele vai conversar com essa pessoa para entender a dinâmica da motocicleta. Por isso que é importante essa regulamentação, o ano da motocicleta também. E assim, nós temos na cidade de Fortaleza, nós temos em Salvador, em Manaus, Rio de Janeiro e Goiânia. Cada um com regulamentações, com algumas particularidades. Salvador e Manaus, aí já é mototáxi, porque o veículo, a motocicleta, precisa ter a placa vermelha, que é relacionado realmente àquela permissão que a prefeitura dá para essa contratação. Então, por isso que a regulamentação ela é tão importante, porque é o modo com que o órgão público, no caso de Campinas, por exemplo, a INDEC, vai poder fiscalizar, porque existe uma regra relacionada a esse meio de transporte. Aqui em Campinas já existe algum projeto em relação a esse exemplo de Fortaleza? Um treinamento, o ano do veículo, se tem algum tipo de seguro? Aqui na cidade de Campinas, particularmente, não tem. Houve já algumas discussões se poderia ou não, por força de lei, a cidade permite o uso de aplicativo por motocicleta, esse serviço, mas é importante, na verdade, essa regulamentação, porque aí sim você vai poder, inclusive, algo que nenhum dos outros municípios teve, que seria uma obrigatoriedade, por segurança, que as motocicletas tivessem freio ABS, que é aquele que não deixa travar a roda, que reduz os riscos de acidentes, principalmente em dias chuvosos. Então isso é importante nós termos essa regulamentação, esse critério de quem vai utilizar. Outro também que é bem interessante, a pessoa não pode ter antecedentes criminais para ter o aplicativo. Isso está nos decretos dos municípios, na maior parte deles. Então isso facilita, porque quando você contrata a pessoa, você não sabe quem ela é. Sim. Então por isso que é importante você ter todo esse critério relacionado a quem você está contratando. E isso é bom tanto para a pessoa que está prestando o serviço, né, o motociclista, quanto para quem está contratando, né? Dá essa segurança, né? Mesmo que seja via aplicativo, eu falo porque eu uso muito. Eu posso não conhecer, nunca ter visto aquela pessoa, mas o aplicativo me dá essa segurança, né, de que essa pessoa, ela está apta, Exato. Ela é capaz de fazer esse percurso. Exato, e até um treinamento, porque ele vai ensinar a pessoa a colocar o capacete corretamente, afivelar o capacete e deixar preso, porque quando você não afivela o capacete, a primeira coisa numa queda é o capacete sair, então perdeu toda a função. Por isso que o treinamento dessas pessoas que está estabelecido nessas regulamentações em alguns municípios faz parte para exatamente mitigar, minimizar qualquer tipo de risco de acidentes. Quais são então as principais regras da nova regulamentação para que as pessoas possam andar com segurança, para que o motociclista não perca essa oportunidade, que às vezes é uma oportunidade de emprego ou uma segunda renda, e as pessoas consigam continuar usando esse tipo de transporte? Exato, esse é o ponto primordial. Quando você tem essa parceria da prefeitura com a empresa privada, que vai fazer essa intermediação da pessoa que vai fornecer o veículo com a pessoa contratada que vai pegar a motocicleta, isso vai facilitar bastante esse meio. E outro ponto também que já é feito em outras cidades é criar também zonas onde pode circular a motocicleta. Então aquelas áreas que tem maior risco, maior conflito de veículos pesados, você tira de cena para mitigar qualquer tipo de acidente. Então também isso é importante. Então essa conjunção de critérios que é possível fazer vai facilitar tanto para quem está contratando como aquele que está conduzindo o veículo, para realmente não ter aquele impasse de pode ou não pode, vai aumentar os riscos de acidentes, vai aumentar a questão da saúde pública com os gastos. Não é isso, quer dizer, quando você cria, quando você determina regras, e essas regras obrigatoriamente vão ter que ser cumpridas e fiscalizadas pelo órgão de trânsito, isso vai facilitar bastante para ambos os lados.
Quando o motociclista decide fazer esse tipo de serviço, ele precisa ser habilitado na categoria A. Essa exigência é óbvia, né, porque exige para qualquer motorista, e além delas, então, antecedentes criminais, e o que mais é exigido? Ele precisa ter um capacete extra, não é isso? Um capacete extra, muitas vezes um tempo também já, ele não pode ser um recém-habilitado na motocicleta, porque aí ele mal consegue pilotar a motocicleta e já vai levar uma pessoa. Então esse é um lado conflitante também. A pessoa precisa ter uma experiência relacionada a conduzir a motocicleta e por isso também a saber conduzir com um garupa, que no caso é o contratante. Sim, e é uma regra importante também, né? Porque muitas pessoas têm procurado como um segundo emprego ou para investir mesmo, né, nessa carreira de motorista por aplicativo, e aí pensa, bom, eu vou tirar minha habilitação de moto, né, na categoria A, para poder fazer essas corridas, mas então ela precisa ter um tempo de experiência. Isso, vai depender de quem, da empresa, do aplicativo, e vai depender também da regulamentação do local, no caso que ele está fazendo esse serviço. Lembrando que nós estamos aqui numa região metropolitana, então não necessariamente é de um município. Então você tem esse lado, né? Valinhos e Campinas, ele está dividido ali numa rodovia. Então é muito dinâmico isso. Então essa integração, ela precisa ser feita não somente numa cidade específica, mas em toda a região metropolitana, para que as regras sejam as mesmas e a segurança independe de onde a pessoa esteja. Esse é o cuidado que nós precisamos ter com a população, independentemente de onde ela esteja e para onde ela vai. Professor, tem um outro ponto que, quando a gente fala sobre segurança, as pessoas pensam assim, é claro, até pelos números de acidentes com motos. Então pensa assim, nossa, mas você vai andar de moto, é muito inseguro, né? Você não pilota e você vai lá atrás, corre o risco de você cair e se acidentar. Mas esse não é o único ponto que envolve segurança, né? Tem outros pontos. Exatamente, e esse é um ponto bem interessante porque o maior público, pelos dados da cidade de São Paulo, quando foi divulgado, era o público feminino. Por que o público feminino? Porque é aquele que pode sofrer mais riscos de assédio moral, assédio sexual no transporte público, assaltos, furtos. É a população fragilizada que nós temos na mobilidade urbana. Então, ele acaba sendo um público que acaba contratando para ficar livre. Então, quando você tem um rigor na questão da segurança voltada a possíveis acidentes, você está livre também de riscos, principalmente naquela última etapa, quando você chega no terminal de ônibus e precisa ir na sua casa, só que seu trabalho foi um trabalho até tarde e você precisa ir alguns quarteirões sozinha, e isso é um risco muito grande que a motocicleta pode realmente contribuir bastante nesse caso. Campinas tem o segundo pior índice de excesso de velocidade entre motociclistas da América Latina. Por que estamos nessa posição tão preocupante? E assusta porque nós estamos muito próximo de São Paulo e São Paulo também tem esse serviço. Exato, e São Paulo ficou para trás nessa pesquisa, nós só perdemos, a cidade de Campinas só perdeu para a cidade de Guayaquil, no Equador. Exato. E isso porque essa velocidade das motos, ela está diretamente relacionada aos riscos de acidentes. Então, quantas vezes a gente, essa forma acelerada, ela acaba, na verdade, aumentando os riscos. Não necessariamente os acidentes ocorrem, e não necessariamente quem causa o acidente faz parte do acidente. Também precisa lembrar disso. A pessoa pode se safar de um acidente e causar um transtorno enorme. Então não quer dizer que ele está isento de todo esse ponto. E como que nós precisamos fazer para reduzir isso? Primeiro ponto é um trabalho muito forte de conscientização, público masculino, jovem, que são, na verdade, aqueles que estão abusando principalmente do excesso de velocidade. E Campinas, pela própria geografia,
pelas vias muito bem estruturadas, sinalizadas, dá um certo conforto em acelerar. Por isso que é importante trabalhos de conscientização aliadas com a fiscalização. Entre as vítimas fatais de trânsito, 80% são motociclistas, pedestres ou ciclistas. Isso coloca em xeque a segurança desse tipo de serviço do aplicativo? Esse é a questão principal que alguns municípios estão negando o transporte por motocicleta, por causa desse dado estatístico. E esse é a questão que não foi muito debatido, é que quando nós temos um aplicativo por entrega de alimentos ou encomenda, você, como contratante, não vai reclamar se vai levar 10 minutos e ele chega em 5. Ah, tá ótimo, mas por que ele chegou na metade do tempo? Provavelmente ele não cumpriu o excesso de velocidade e nenhum cuidado semafórico em respeitar as leis de trânsito. Quando nós estamos num aplicativo de transporte, o cliente é o garupa. Então, quem vai avaliar o piloto se ele está andando corretamente, se ele está cumprindo as leis de trânsito, se ele está andando no limite, na verdade, a pontuação vai ser do garupa, que é a pessoa que contrata. Então, nessa forma, se a gente pensar da questão do equilíbrio, a pessoa que vai avaliar é a pessoa que está na garupa. Isso vai contribuir exatamente para não ocorrer esse excesso de velocidade, que é um ponto principal para que não seja regulamentado o transporte por motocicleta. Professor, por outro lado, nós temos uma situação que, assim, aqui no Brasil, se a gente separar os motociclistas, né, de aplicativos, nós temos 2 grupos. Aqueles que fazem as corridas para ter uma renda extra e aqueles que em algum momento perderam seu emprego e decidiram ir para o aplicativo justamente para não ficar sem nenhuma renda. Ou seja, esse cenário ajuda economicamente o município porque ele já tira ali da fila de desempregados algumas pessoas. E por outro lado, aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis em ficar, seja no terminal, na rodoviária, em qualquer ponto de ônibus, esperando horas o ônibus, ela tem essa vantagem de ter o aplicativo. Então, acho que por um outro lado, se a gente olhar de certa forma, é uma vantagem para a cidade. Exato, você está aumentando o número de pessoas que estão atuando, trabalhando, você está abrindo o leque de opções para as pessoas decidirem a utilizar o aplicativo para automóvel, motocicleta, transporte público, para quem não tem um veículo próprio. Então isso facilita bastante. É claro que ele acaba muitas vezes sendo concorrente com o transporte público. E muitas vezes a questão relacionada ao acidente, está na verdade querendo falar, não quero motocicleta porque eu estou perdendo muitos passageiros nos ônibus. Mas, de fato, nós precisamos ter um maior número de opções, porque são as opções que fazem essa mobilidade ser mais eficiente. Porque muita coisa relacionada à produtividade da pessoa no dia de trabalho está relacionada ao tempo de viagem de casa até o trabalho. Quando você tem uma viagem muito prolongada, você já chega cansado e você reduz muito a sua produtividade. Então ele melhora a economia, você dando mais opções, melhora esse leque para os passageiros optarem por formas diferentes e favorece também a economia local em função desse número de pessoas. Agora, quando a gente fala, né, em regulamentar o serviço, regulamentar consiste em ter novas regras que deverão ser cumpridas para que essas pessoas possam continuar contratando o serviço do motociclista e o motociclista prestando esse serviço. Dessa forma, a gente pode considerar que essa regulamentação ajudaria na diminuição dos casos de acidentes? Exato. Ela pode sim, desde que na regulamentação tenha, por exemplo, que os dados que os aplicativos têm do número de viagem e os locais sejam fornecidos também para o órgão de trânsito,
porque o órgão de trânsito vai poder saber, opa, é aqui que as motocicletas estão andando, é aqui que nós precisamos, na verdade, ter um rigor maior na segurança e pode criar também regras onde a motocicleta pode circular e onde ela não pode circular, porque isso também faz sentido na questão da segurança. Quando nós temos uma regulamentação bem feita, isso favorece. Agora, se for feita de uma forma muito simplória, vai ficar igual e os riscos realmente de aumentar o número de acidentes pode ocorrer que fragiliza, na verdade, o transporte por aplicativo. Tem um ponto também que as pessoas questionam, que é o seguinte: eu como cliente, se acaso eu me acidentar, quem deve ser o responsável? Esse motorista do aplicativo ou a empresa a qual eu pedi, seja a 99 ou a Uber? Esse também é um ponto bem interessante, porque quando o aplicativo ele acaba sendo um intermediador e a pessoa ele é um prestador de serviço, ele é um MEI, né, um microempresário individual. Isso já foi muito debatido, inclusive, se tinha algum vínculo trabalhista ou não relacionado com a empresa do aplicativo, mas isso juridicamente já caiu que não. E entrando na questão do passageiro, que é o contratante, ele está subordinado, na verdade, àquela pessoa que está pilotando a motocicleta. E esse é aquele ponto que nós já falamos da regulamentação, que é o seguro. Então, muitas vezes pode ocorrer algum acidente e você não tem, na verdade, qualquer tipo de amparo para você se reabilitar de uma possível queda. Por isso que o seguro também é tão importante na hora de uma contratação, e isso tem que estar relacionado à regulamentação deste aplicativo no município. E esse seguro, ele deve ser de responsabilidade da empresa ou do motorista? A empresa deve cobrar do motorista, do piloto motociclista, a ter esse seguro, que vai fazer parte, na verdade, da contratação. Quer dizer, para ele estar naquele aplicativo, ele precisa, de fato, ter esse seguro, que está relacionado com um aditivo no valor da tarifa, melhor dizendo, do valor do percurso, porque é dinâmico, desse valor por aplicativo. Então, ele tem uma porcentagem em cima do seguro para que tenha, na verdade, essa segurança relacionada ao piloto e ao garupa, lembrando que pode ser também que o piloto esteja naquele momento sem o passageiro na garupa e pode sofrer um acidente, ele também precisa de um amparo, porque ele pode perder a renda de uma hora para outra, que é um caso extremamente possível de acontecer, principalmente na motocicleta. Sem dúvida, e principalmente em cidades grandes, né, onde tem muito aquela disputa de espaço entre ônibus, motocicleta, caminhão, carros, a disputa é sempre maior, né? Exato. E eles acabam, até por conta do ponto cego que alguns carros têm, né, alguns veículos, então isso acaba prejudicando muito, né? Exato, exato. E os congestionamentos que tem nas grandes cidades favorecem o uso desse aplicativo, mas aumenta os riscos também relacionados ao número de acidentes, porque ele está andando numa velocidade superior aos outros veículos que estão numa velocidade pequena comparado a uma velocidade média comparada. Então, por isso que a habilidade desses motociclistas é importantíssimo para a adesão e ter essa contratação e não ter esse vínculo relacionado à questão do associar acidentes com a contratação de motociclistas por aplicativo. Quando a gente fala em habilidades, acho que vale ressaltar também a questão do garupa, né, da pessoa que contrata o serviço. Porque tem pessoas, aquelas pessoas que são mais medrosas, que quase não andam de moto, eu acho que acabam demonstrando esse medo pro motorista, né? E você precisa estar tão atento quanto o motorista quando você está na garupa, porque se ele faz uma curva, né? Tem tudo isso que é importante ter essa atenção também do passageiro, né? Exato. E esse treinamento que a pessoa que está conduzindo a moto
precisa ter exatamente para orientar a pessoa que contratou o serviço, para ela saber como sentar, como posicionar, onde segurar, porque como que eu identifico uma pessoa na rua que está utilizando, contratou o aplicativo? Geralmente do sexo feminino, existe uma pequena distância entre o motociclista e quem está na garupa, e a pessoa está segurando aqui na parte, na lateral, né, na lateral. Então, assim, é muito claro. E eu já vi casos onde o capacete não está afivelado. E é um risco muito grande, quer dizer, você não pode sair de um trajeto sem verificar que o capacete esteja afivelado, porque é uma questão de segurança. E essa questão de segurar nas laterais, nem todas as motos têm aquele espaço para segurar, né? Depender da moto, não tem. E aí você tem que segurar no próprio motorista mesmo, não tem saída. O melhor local, realmente, é no motorista. Inclusive, eu ando bastante e tem motorista que já fala, eu prefiro que você segure em mim. Então, assim, a gente vai subir, ele já passa essa informação, inclusive essa questão de afivelar o capacete, né, deixar fechadinho, certinho. Alguns até preferem ajustar, que é uma segurança, né, deles e nossa também, né? Exato, então isso é um ponto bem interessante, esse nível de orientação. E eu já vi também pessoas usando blusa com gorro, que elas se sentem mais confortável quando vai colocar o capacete, ela pega o gorro, coloca e põe o capacete. Então isso também já foi um artifício dentro dessa dinâmica na contratação dos aplicativos. Mas aí essa questão do gorro seria favorável ou não? Favorável porque a pessoa se sente melhor, né? Porque é um ponto ainda que não está muito claro, que pode ser colocado uma touquinha, porque né, aquele capacete ele vai ser compartilhado. Por muitas pessoas. Né? O ideal é que o capacete fosse realmente de cada pessoa, como se fosse uma luva, por exemplo. Exato. Mas como isso também não há uma regulamentação, a gente nós vemos aí artifícios utilizados no dia a dia em função dessa necessidade. Mas, inclusive, eu já ouvi motorista, né, motociclista, falando o seguinte, que seria favorável para eles, ele falou, nem que a gente desse um desconto para aquela pessoa que tivesse o próprio capacete. Por quê? Justamente para ele não ficar nessa preocupação se a pessoa corre o risco de pegar alguma coisa, né, porque passa de cabeça para cabeça. Imagina, ele começou a rodar de manhã, às 5 da manhã, às 5 da tarde, quantas pessoas já usaram o capacete, né? Exato. E aí entra outra coisa, porque o capacete também tem número, é igual um calçado. E o que a pessoa do aplicativo faz? Ele acaba tendo um capacete grande, porque é aquele que vai servir para todas as pessoas, mas não necessariamente é o mais seguro para um tipo de uma pessoa. Esse é um ponto também que precisa ser ainda discutido, aprofundado, e a questão do estímulo realmente, né, que seria o ideal que quem contratasse o aplicativo por motocicleta tivesse o seu próprio capacete. Isso seria o melhor dos mundos se nós pensássemos na segurança e na questão de riscos de alguma doença infecciosa. O estudo mostra que 60% dos motociclistas em Campinas trafegam acima da velocidade permitida. Então, isso revela mais uma vez que assim, a cultura de do trânsito aqui em Campinas, eu acredito que até assim, por ser interior, as ruas são mais largas, tem bastante carro, mas ainda não é como São Paulo, então isso parece que dá para o motorista uma certa liberdade, né? De assim, eu posso acelerar mais aqui. É uma sensação e acaba sendo uma questão cultural, né? Porque isso foi medido em muitas cidades, isso foi pegado numa faixa de 1 mês e verificado em 3 anos diferentes, do mesmo local, medindo na mesma época, e fica claro que aumentou realmente a velocidade. Então isso precisa realmente um trabalho muito grande de conscientização, mas focado no público. Se for uma conscientização que eu já vi falando de motociclista na rádio, realmente não tem eficácia alguma, porque a pessoa que tem que ouvir não é aquela que está ouvindo o rádio numa motocicleta. Ele está, na verdade, é um momento diferente, é no momento que ele para, no momento que ele está
no posto lá aguardando um cliente ou aguardando a entrega de um alimento, ou nas empresas que utilizam muito a motocicleta. A pesquisa identificou as avenidas Norte e Sul e John Boyd Dunlop como os pontos críticos aqui na cidade de Campinas. Quais medidas poderiam ser tomadas, então, nessas avenidas, pensando nessa questão de motocicletas? Talvez uma velocidade diferente para a motocicleta seria viável? É uma questão bem interessante, porque o limite de velocidade também está relacionado a esse excesso de velocidade. O que nós vemos é que as cidades que têm as avenidas, o limite máximo deveria ser 50 km por hora, e nós vemos aqui em Campinas 60 km por hora, muitas vezes. Uhum. A própria expressa aqui da BAN, ela é 70 km por hora. Então, da pessoa passar acima desse limite é muito alto. O tempo de reação de qualquer mudança ali, existe realmente esse risco de acidente. Então, a redução do limite de velocidade, trabalho de conscientização e a fiscalização, esses 3 pilares fecham para que mude a cultura de uma cidade. Professor, quais são as considerações finais, o seu ponto de vista em relação a este tema? Bom, eu sou uma pessoa sempre favorável a ter opções. A motocicleta vem para mais uma opção, só que nós precisamos sempre ter uma regulamentação, as regras precisam ser muito bem claras, porque isso fica importante para quem está contratando, fica importante para quem está pilotando e fica importante para a sociedade em si, porque quando há algum acidente, o impacto não é para 2 pessoas que estão na motocicleta, é todo o entorno que você tem. Então essa conjunção de fatores é que vai favorecer nessa nova modalidade de transporte nas cidades. Perfeito, agradeço sua participação mais uma vez e vamos torcer para que as coisas funcionem, flua da melhor forma possível no trânsito, né? Não só para motos, mas para carros também, né? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas e fique aí aguardando a nossa programação, acompanhando a nossa programação e aguarde o próximo ponto de vista. Tchau!